Olá, seja muito bem-vindo a mais um MaluCast. Você que me acompanha sabe que esse é o canal da sua saúde, que te ensina conhecimentos úteis, como eu sempre falo, para que você aprenda a subir a escada em direção a um patamar de máximo equilíbrio. Você continua assistindo a série A Moeda Tem Dois Lados. E hoje é um episódio especial, um episódio que eu chamei A Nova Era. E eu trouxe para conversar com vocês e comigo também uma pessoa extremamente especial. Doutora Valéria Caselli é pediatra, especialista em neonatologia e em medicina intensiva, em UTI pediátrica, e é uma das referências nacionais em tratamento da síndrome pós-Covid. E esse é o tema de hoje. É um tema contemporâneo, um tema que todos nós estamos vivendo e eu tenho certeza que você vai gostar muito. Valéria, fala aí com nossos ouvintes. Olá, em primeiro lugar, assim, agradecer esse contato com a Malu, que a doutora Maria Lúcia é uma pessoa que eu tenho maior estima, maior carinho, uma pessoa que eu assim, é um exemplo para mim de vida, de profissional e de pessoa. E hoje aqui eu estou aqui um pouquinho para ajudar vocês a entender esse universo da síndrome pós-Covid ou pós-spike. Exatamente. Entender para poder os paizinhos ficarem mais tranquilos, porque quando a gente fala assim, parece que é uma condenação. Não, é muito pelo contrário, a gente está aqui para tranquilizar os pais e mostrar um norte, um rumo, um caminho diferente que pode ser adotado e você pode restaurar a saúde do seu filho e a Exato. sua, né? Ô Valéria, eu até queria começar introduzindo da seguinte maneira. Você viu que nós chamamos esse episódio de A Nova Era, né? Eu vou colocar a minha percepção, vamos ver se você concorda comigo. Sim. Eu vejo o seguinte, essa pandemia do Covid dividiu o mundo em duas eras, de fato. Era antes do Covid e a era pós-Covid, diferente de tudo que nós já vimos, né? O mundo já teve outras pandemias, como a gripe espanhola lá no início de 1917, se eu não me engano, mas acabou a pandemia da gripe espanhola depois de 2 anos e tudo voltou ao normal. Não é o que a gente vê agora. Então, você sabe, Valéria, eu tenho a seguinte imagem quando eu penso nesse cenário da pandemia e do pós-pandemia, que é de um terremoto. Então, eu sinto da seguinte maneira, nós vivemos, naqueles 2, 3 anos de pandemia franca, um terremoto, né? E aí, nós estamos agora numa fase da destruição, nós temos que recompor o que foi abalado, destruído pelo terremoto, mas ao mesmo tempo vivenciando outros abalos sísmicos, né? Ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que tem as destruições, ocorrem ainda, o Covid está aí presente. A gente atende continuamente ainda a doença ativa. E uma coisa que eu acho muito interessante, da mesma forma que um terremoto, ele vai causar uma destruição maior ou menor, dependendo do território onde ele vai ocorrer, né? Se ele ocorre, por exemplo, numa cidadezinha que são casas de madeira, todas vão cair, né? Agora, se ele ocorre numa região, por exemplo, já preparada com arquitetura já preparada para abalos sísmicos, como ocorre no Japão, por exemplo, muitos prédios, muitos imóveis vão continuar em pé. Então, é assim que eu vejo o organismo. É por isso tanta discrepância de resultado numa infecção pelo Covid. Tem organismos que sofrem mais, né, porque já estão mais fragilizados, e outros resistem mais, e depende também da intensidade da agressão, como o terremoto, né, se ele é mais leve, né. Então, você também tem essa percepção? Sim, e a explicação, Malu, está bem na nossa frente. Na verdade, o Covid, ele não é uma doença viral, ele é uma doença imunológica.
Certo. Então, está ligado ao nosso sistema imune, que é o que você falou, o terreno, se é casa de pau ou se é uma casa preparada para o abalo sísmico, entendeu? Exato. E a gente tem no Covid uma coisa que a gente nunca teve nas outras pandemias. A gente tem o Covid agudo e as reativações quando tem as mudanças de cepa. Então, ainda o Covid não acabou, está aí e as pessoas estão negligenciando, colocando como, é só uma virose, é só uma virose, e muitas vezes essas viroses é o Covid, uma cepa, uma variante, né? Exato. Esqueceu, né? E existe a pós-Covid, que é a Covid com a doença imunológica, que está afetando o nosso sistema imune. Exato. Então, o nosso olhar agora tem que ser o quê? A gente tem que pensar que a gente tem que preparar o terreno. Porque se o terreno estiver preparado, pode vir um abalo sísmico, pode vir o tsunami que a gente vai conseguir, né? Reagir. A sair disso daí, né? Então, essa que é a intenção dessa aula, falar para vocês que a gente tem muitas armas terapêuticas que a gente consegue, né, com isso, preparar nosso terreno biológico, né? Que está tudo ligado ao sistema imune, no fundo é isso, né? Exato. No Covid, por que a gente teve tantos óbitos, né? Foram aquelas pessoas que a gente sabe, o sistema imune, ele é o quê? Ele é a informação. Então, ele tem que ter a informação sempre correta. Para quê? Para ele ter a proteção e o equilíbrio. Isso é a melhor definição do nosso sistema imune. O que ele é? Ele é a informação correta para a gente ter o quê? Proteção e equilíbrio. Quando a gente tem isso, a gente consegue combater qualquer coisa. E o Covid, o que ele aconteceu? Tem as fases do sistema imune, ele é dividido em 3 fases: a ativação, a regulação da resposta e a resolução. Então, as pessoas que tiveram Covid grave, que foram a óbito, eles tiveram essa resposta aqui da regulação errada, tanto para cima ou para baixo. Para cima, quando você tem uma resposta exagerada, você vai ter a autoimunidade ou as alergias, né? Uhum. E as doenças autoimunes, né? E para baixo, câncer e as doenças infecciosas, virais, fúngicas, porque o Covid, o que ele fez? Ele reativou o vírus que estava dormente lá na infância que você teve, ele reativou. Por isso que tem muitas pessoas doentes. Então, que nem a fadiga, né? Pós-spike. A maioria da causa é a reativação do vírus Epstein-Barr. Exato. Né? Valéria, você citou um nominho aí, desculpa te interromper, você falou um nomezinho aí que vale a pena a gente esclarecer melhor, que é o spike, né? Hoje a população geral já tem tido contato com esse termo, né? Spike. Então a gente fala a síndrome pós-Covid, são todos aqueles sintomas que já nós vamos detalhar melhor, depois de uma contaminação pelo vírus Covid, ou hoje a gente já sabe também, por inoculação também desencadeia a mesma reação, né? E a proteína spike, Maria Lúcia, ela pode ser tanto pelo vírus quanto pela inoculação. Exato. Esse é o grande, um grande questionamento que a gente faz, né? Então, essa proteína spike, que hoje fala síndrome pós-spike, ou síndrome pós-Covid, ou até Covid longa, que também é uma terminologia que está sendo bem frequente. E fala para nós sobre essa proteína spike, qual que é o papel dela no vírus, né? E por que toda essa reação é atribuída à proteína spike, né? Sim. É assim, ó, a gente tem, vamos começar do começo, um soldadinho, que é uma célula chamada CD16. Essa CD16, qual é a função dela normal? Ela tem que atravessar um tecido que chama endotélio, que é um tecido que ele cobre todo o nosso corpo, e ativar lá em cima o CD8, que é o soldadinho da defesa, e o mastócito, que é o responsável pelas alergias. Essa proteína spike, que ela vai estar tanto no vírus,
que é ela que vai entrar e vai fazer a destruição, entendeu? Quanto pela inoculação. Pelo vírus, a gente sabe que ela pode ficar no organismo de 2 ou mais anos dentro da bactéria boa do intestino, lá escondidinha, fazendo estrago. E pela inoculação, ninguém sabe quanto tempo, se é a vida toda ou não, entendeu? Ninguém sabe, ninguém tem essa resposta. E aí, quando esse CD16 está com essa proteína spike dentro dele, ao invés dele atravessar o endotélio, ele vai grudar. Quando ele gruda, ele vai fazer uma inflamação vascular generalizada ou uma endotelite. Que é justo a endotelite. Isso. Aí vocês vão visualizar o quê? O que é isso? A mangueira aberta vazando. Uhum. A mangueira aberta vazando, você fecha aqui, vaza ali, fecha aqui, vaza ali, fecha aqui, vaza ali. Que é o que acontece. E essa endotelite vai fazer o quê? O primeiro passo, ele não vai ativar o CD8, que é a nossa defesa. Então, aí já começa a alterar o sistema imune e a ativação vai ser inadequada. E o mastócito, que é o que controla as alergias, ele vai ficar doidão. Por isso que itite, rinite, bronquite, sinusite, dermatites, as pneumonias, as bronquiolites, né? Vem daí, as miocardites, né? Por quê? Porque esse endotélio vai estar inflamado. Isso. E aí, isso é um dos pontos. Aí, como ele fica lá dentro do intestino, ele vai alterar toda a permeabilidade intestinal. E aí, o que vai acontecer? A disbiose intestinal, alteração da permeabilidade, o leaky gut. Olha aí a importância de preparar o terreno. Exato. Uma dieta correta. Na verdade, Valéria, é uma cascata de eventos, Sim, né? Aí só para clarear um pouquinho para quem está nos assistindo aqui, quando a gente vê a imagem do vírus, e ela ficou muito conhecida, e é até uma imagem bonita, né? Aquelas pontinhas, aquelas arvorezinhas em cima do globo do vírus, que é a proteína spike, né? Que vai inocular o vírus dentro da célula. Ela que é a chave, né? É a chavinha que permite que o vírus entre dentro das células, né? Porque a gente sabe que o vírus, ele só sobrevive intracelular, né? Dentro da célula. Ele tem que entrar dentro da célula para ele sobreviver e se multiplicar. Então, ele fica procurando ali qual célula que ele vai invadir. E essa proteína spike, ela é a chave que ele entra dentro da célula e ali ele desencadeia essa cascata de reações que culmina na inflamação, né? E aí é o que a gente chama de endotelite. Como o endotélio é um tecido, né, que reveste o organismo inteiro, aí isso fica generalizado. E onde isso ocorre com mais intensidade é onde vai ter problema. Então, na verdade, a gente tem um organismo generalizadamente inflamado. Aí, Valéria, eu retomo os meus conceitos, que você sabe que eu já falei até aqui, que antes de entrar na faculdade eu já estudava essa história do equilíbrio, eu sempre tive um foco em equilíbrio orgânico, né? O primeiro autor que eu estudei foi Sebastian Kneipp, ele é de 1817. Então, na época, você vê que o que a medicina faz, na verdade, a medicina não, quem tem essa visão mais aberta, né? Porque a medicina acadêmica, infelizmente, ela é fechada, ela tem uma visão muito estreita. Então, para nós que conseguimos, felizmente, sair fora da caixa, enxergar um pouco mais além, na verdade, o que essas pesquisas fazem hoje, no meu ponto de vista, é explicar o que grandes autores já sabiam antes de existir tecnologia que explicasse, né? Kneipp mesmo, ele fala da disbiose já há mais de quase 200 anos, ele já falava nisso, e ele tinha recursos para corrigir essa disbiose, e ele já sempre bateu no terreno. Depois a gente tem aqui no Chile um médico, Kneipp não era médico, ele era até sacerdote, mas ele era focado em saúde. Depois tem aqui no Chile, já mais contemporâneo, já 140 anos atrás, o Lesaet Tacharan, que também falava isso. Então, um organismo inflamado,
é um organismo ácido. Então vira um ciclo vicioso, porque a inflamação acidifica e a acidez inflama, né? Por isso a vulnerabilidade de organismos serem diferentes. Porque eu sempre falo, o mal, a raiz das doenças, e quem me acompanha aqui sabe que eu falo nisso todo dia quase, a raiz das doenças é a acidez. Né? Eu divido a origem das doenças em 4 colunas, que se tiverem em equilíbrio, você está protegido. Se estiverem em desequilíbrio, você abre as portas para a doença, que é o equilíbrio ácido-básico, né? Então, a acidez, os vírus só sobrevivem num ambiente ácido. Então, os fungos também precisam de ambiente ácido. Os micro-organismos de uma maneira geral. Então, é a acidez, o equilíbrio térmico, e aí também forma um ciclo vicioso, porque se você está inflamado, você aquece. Se você aquece, se você tem a famosa febre interna, que a medicina, infelizmente, ela não valoriza, né? Mas no Covid, ela foi valorizada, sabia? Então, era uma das queixas, o pessoal pois é. Não tinha sensação de febre. Sensação febril, porque dentro tá quente, né? É a febre interna que os antigos falavam, né? Minha avó falava demais em febre interna, não é? Então, se esse vírus, né, através da proteína spike, desencadeia uma inflamação, ele causa febre interna, né? E a febre interna inflama. Então, fica um ciclo que, se você não cortar esse ciclo, é ladeira abaixo, não é? E aí eu acrescento nessas 4 colunas, além do equilíbrio térmico e do equilíbrio ácido-básico, o equilíbrio nutricional, do ponto de vista celular, né? Nutrição celular, e a desintoxicação. Então, no fim, me veio de novo a imagem do terremoto. Num pós-terremoto, você faz bem isso, né? Você tem que se livrar dos escombros, é o que a gente tem que fazer, tirar essas toxinas que o próprio processo inflamatório mediado pelo vírus ou pela proteína spike, né? Você tem que suprir as necessidades ali, pensando no terremoto numa cidade, né? Abastecer a cidade com o que ela precisa para continuar viva, né? Que é nutrir as células. Então, eu sempre penso no organismo como um terreno, e já falei aqui algumas vezes, e vou até repetir para quem está ouvindo pela primeira vez e para ver a sua opinião a respeito. Valéria, eu gosto muito de comparar o organismo também. Me veio o terremoto porque eu pensei na pandemia, mas a imagem que eu mais uso é do agricultor cuidando da terra, né? O que ele faz primeiro quando ele vai, antes de plantar? Vai arar, vai adubar. Ele limpa a terra, né? Ele limpa a terra, tira os detritos, depois ele alcaliniza a terra, porque o solo ácido é impróprio, né? Ele corrige lá com as substâncias que equilibra. Ele refresca a terra. Ele não vai pôr uma semente numa terra quente e depois ele nutre a terra. Aí, isso sim. Eu falo que o agricultor entende mais do organismo do que a gente, né? Porque ele faz com a terra o que a gente tem que fazer com o organismo. E aí, esse vírus chegou num momento que já pega os organismos em desequilíbrio, né? Porque as gerações, se você observar, você tem mais de 30 anos de formada. Eu, anteontem, fiz 36 anos de formada, dia 2 de dezembro. 32, dia tá vendo? 6. Ganhei de você. E a gente, você vê se você concorda comigo, a gente vê uma piora de geração em geração do padrão de saúde, né? Sim. Hoje as doenças estão mais precoces e mais graves. Você é da época que a gente não pedia dosagem de colesterol, triglicérides em criança. Eu sou da época que a gente pedia depois de 40 anos de idade. Hoje, você pede criança com 3 anos e já vem alterado. A gente já pede com 1 ano agora. Já pede com 1 ano, não é? Exato. Veja a decadência do nível de saúde. Então, qualquer coisa que ocorre nessa situação, né, que é uma cidade com casas de madeira,
né? Que eu comparo lá com a história dos 3 porquinhos, né? A casa de madeira, o lobo soprou, a casa caiu. Isso. Então, são organismos já previamente vulneráveis, independente de ter uma doença de base, uma comorbidade, nem precisa, porque nós já estamos mais vulneráveis, né? Se a gente não se atentar para isso, e se nós, como médicos, né? Isso a gente fala para os nossos ouvintes aí, que a maioria são leigos, mas a gente alerta também para os colegas, se eles não abrirem os olhos, os ouvidos e a alma, né? Porque isso tem muito de alma, você tem muita intuição nesse negócio, Sim. você não vai fazer para o paciente o que ele precisa. Porque você vai sempre ver na superfície, sendo que o problema está lá no fundo do mar, não é? Então, voltando à nossa história, que eu acho fundamental, você que está diretamente ligado num trabalho fantástico nessa abordagem, nesse olhar do pós-Covid, atenta, vamos ver quais os sintomas, porque hoje mistura muito, você atende um paciente com sintoma ali sugestivo de Covid, você fala, será que é o Covid ativo? Será que é o pós-Covid? Será que é uma reinfecção? Porque pode ser, ele já teve Covid, já está num pós-Covid e faz mais outra infecção, né? Uma reativação. Então, fala para nós, Valéria, quais os sintomas clássicos, o que o Covid deixou de herança negativa para nós aí nessa era pós-Covid? Uma das queixas, assim, são várias, né? Eu, particularmente, que na pediatria a gente tem 3 grandes manifestações, que a gente fala cluster, que são os cluster respiratório e cardiorrespiratório, o cluster abdominal e o cluster neurológico. Em adultos, a gente tem mais florido, porque em adultos a gente tem o surgimento, né, das doenças autoimunes, brain fog, zumbido, queda de cabelo, a fadiga, né, que é uma das queixas mais comuns do pós-Covid, é aquela sensação assim, que você está sempre cansado, entendeu? Então, já acorda, né? Já acorda cansado. Já acorda cansado, que nem a gente fala assim, se você for para um lugar tudo pago, você não vai se preocupar com nada, você só vai ficar na praia, comendo, bebendo, você vai descansar? Não. Uhum. Entendeu? Então, assim, insônia, alterações de comportamento, de humor, né? Exato. Então, isso muito por causa dessa endotelite, que era isso que a gente estava falando, né? Que aí, como fica grudado essa célula no endotélio, o endotélio ele é responsável por 4 funções no nosso corpo e vai perder essas funções, que é a imunidade, né, e o controle de alergias, as permeabilidades, que seria a permeabilidade intestinal, neurológica e da tireoide, por isso que dá essas manifestações. Por exemplo, a gente não via doença de Hashimoto em homem, agora a gente vê. Você vê que incrível? Quanta mudança. Né? E aí, no intestinal, que é a desbiose, as alergias alimentares, as dores abdominais, que tem criança que tem dor abdominal crônica, inapetência, diarreia com constipação, e aí faz tudo quanto é exame de imagem, vai dar tudo negativo, vai mesmo. Exato. Porque não é aí, está investigando errado. E a gente vê demais esse quadro, né? Muito, no dia a dia. Faz ultrassom normal, não adianta nada. Tomografia normal. Tomo normal. O ultrassom, ele pode dar alterado no Covid agudo, que dá muita adenite mesentérica. Por que da adenite? Porque o vírus, quando ele abre o quadro, onde que tem mais receptor para o vírus? No abdômen. Por isso que no início da pandemia, lá lembrando, por que as crianças eram negligenciadas? Porque os sintomas das crianças no começo era bem frustro e era tipo assim, uma diarreia. E eles só esperavam os quadros respiratórios, que era o que manifestava nos adultos. Certo. E aí as crianças foram negligenciadas, falava que não tinha Covid nas crianças, até que as crianças começaram a abrir quadros graves de síndrome multissistêmica, Kawasaki, aí o pessoal começou a acordar que as crianças também tinham Covid. Uhum, e também tinham
que ser tratadas, né? No começo tinha manifestação intestinal, digestiva mais, né? E pele, alteração de pele. A primeira cepa de Wuhan tinha manifestação de pele e a criança era difícil falar que não estava sentindo olfato, né, que não sentia e paladar. Também tinha o paladar. Mas aí era aquelas crianças que, por exemplo, você põe um chocolate na boca, ela não sabia distinguir. Então, e tinha como fazer o diagnóstico, porque as pessoas não procuravam. Não enxergou. Entendeu? Então, vamos, deixa eu relembrar que isso que você está falando é fundamental. Na criança, Sim. 3 setores são os mais comprometidos, né? O cardiorrespiratório, que a gente vê muito, né? Isso. As miocardite, né? Essa tosse crônica, essa hipersecretividade, esse muco que parece que não vai sair nunca, né? E que aí ele migra para o ouvido, então você tem otite, você tem... Para mim, ele fica mais na laringe, né? Você tem uma laringotraqueite, né? Uma laringotraqueite secretiva e que confunde muita gente, né? Confunde até os profissionais e mais ainda a família. E aí, essa é a cardiorrespiratória. Depois tem a digestiva, né? Que a gente está vendo demais. Alergias, dores abdominais, muita criança com alergia alimentar. E neurológica é o mais grave, porque muitas crianças estão sendo diagnosticadas de TEA, que é o transtorno do autismo, ou déficit de atenção, e não é a proteína spike inflamando. Por quê? Porque a hora que altera a permeabilidade intestinal, vai liberar neurotoxinas. Essas neurotoxinas, com a presença da proteína spike no cérebro, vai inflamar a criança. E aí a criança tem alterações de humor, desde depressão, irritabilidade. Criança também tem brain fog, que é a névoa, né? É que a criança, o que ela faz? Tem hora que ela está brincando, de repente, do nada, ela para e fica olhando com um olhar vago. Isso é o brain fog da criança. Certo. Entendeu? Quando a criança é maior, elas falam assim, tia, eu estou esquecendo as coisas. Ela já sabe referir esse. É o brain fog. E aí, muitas crianças sendo diagnosticadas, tomando essas medicações, tudo, né, que a gente sabe que a gente, né, Maria Lúcia, a gente não foi muito a favor disso, né? E aí, tomando desnecessário, porque ela está inflamada. Então, falando de uma das outras funções, né, por causa da endotelite, que é alteração plaquetária, que essa é uma das mais graves, que são as pessoas que estão tendo as tromboflebites, as tromboembolias, devido a alterações do dedímero, né? Porque o endotélio vai estar inflamado e a gente vai ter essa alteração do dedímero. Por exemplo, era um exame que a gente não pedia, né, Maria Lúcia? Exatamente. Hoje faz parte, assim, hoje é inconcebível um pediatra não pedir dedímero, troponina, CPK, CKMB. Lembrando que o CKMB, no COVID, ele não reflete a parte cardíaca. Ele reflete a parte intestinal. Olha que fantástico. Porque a gente vai ter receptores, né, do CKMB também no intestino. Então, às vezes, a gente pega o CKMB lá estourado, aí a pessoa fala, nossa, é cardíaco. Aí a troponina está normal, então não é cardíaco, isso é a desbiose intestinal. Certo. Entendeu? Ô, Valéria, isso que você está falando da endotelite é fabuloso, porque são três estragos, né, principais, que é a questão da imunidade, né, altera a imunidade. Alteração da permeabilidade e alteração vascular. A permeabilidade e a vascular. Então, e tem a plaquetária, essa que a gente está falando é a alteração plaquetária. A vascular é a última. Que dá os tromboembolismos, que a gente tem visto muito, né? Infartos, AVC. As mortes súbitas. Morte súbita, que tem aumentado demais, né? A gente não pode estar cego a isso. E você sabe, né? E tem já hoje vários trabalhos demonstrando essa realidade, né? A situação, ela é tão alarmante que a gente tem pessoas já do meio da gente passando por isso de morte súbita, né? Não é que a gente ouviu falar. O número tem aumentado tanto que a gente já constata no universo pequeno, nosso próprio,
situações como essa, né? A gente nunca tinha visto criança infartar, né? Eu trabalhei 7 anos em pós-operatório cardíaco, eu nunca tinha visto. E hoje a gente vê, né, crianças infartando. Porque muitas, a maioria, Maria Lúcia, retomando aquele cluster cardiorrespiratório, da parte cardíaca, a miocardite, ela não é diagnosticada da maneira correta. Então, crianças que têm pós-infecção do vírus ou pós-inoculação, queixa de dor torácica, isso aí serve de alerta, aproveitando sua audiência, você vai conseguir salvar muitas vidas com essa informação. Dor torácica tem que afastar, a primeira coisa, de atividade física, certo, e fazer a investigação correta. Como que você faz a investigação correta? Não é eco e eletro. O ecocardiograma e o eletrocardiograma serão normais. Você tem que pedir troponina e fazer até seriado, se possível, no sangue, e fazer ressonância cardíaca com biópsia do miocárdio. Porque às vezes a ressonância também pode dar negativa e não te exclui que a criança fez uma fibrose. E aí essa fibrose no miocárdio, ela vai ser responsável pela arritmia. E por isso que dá morte súbita. E aí tá lá na atividade física, aí a criança cai morta. Faz uma arritmia Então tem que ser investigado da maneira correta. Infelizmente não está sendo investigado. O pessoal pede eco-eletro não vai dar o diagnóstico. Troponina e ressonância cardíaca, se possível com biópsia do miocárdio. Esse é o melhor avaliação, né? No caso da queixa constante da dor torácica. Isso, mas as crianças com dor torácica têm que, assim, eu tenho dificuldade para fazer ressonância cardíaca. Aí em Curitiba eu sei que você tem, aqui a gente não tem. Então o que eu tenho que fazer? Eu peço troponina, eu faço o tratamento clínico, que é fazer as drogas, né, que depois a gente vai falar numa segunda oportunidade, que ajuda você a controlar isso para não virar uma fibrose no futuro. Porque às vezes a miocardite na criança, ela é subdiagnosticada porque a criança está pulando, está bem clinicamente. Exato. Só que do nada, ou então lá na vida adulta, que vai refletir essa miocardite. Porque fibrosou, né? Exatamente. Fez a fibrose, fez aquela cicatriz ali no músculo cardíaco, né? Porque no começo ele estava só inflamado, depois a inflamação cicatrizou. E essa cicatrização altera... E a última função é do tônus vascular, que esse é o mais grave, que é quando a pessoa tem a desautonomia. Então ela vai ter... ela não consegue nem ficar deitada, nem em pé mais, alteração de pressão, zumbido, tontura. Esse é o mais grave, esse é mais comum em adultos, né? Em criança, a gente vê mais a parte da imunidade, do controle da alergia e das alterações da permeabilidade plaquetária. Na criança é mais esses daí, do tônus vascular na criança é mais difícil. Aí faz como se fosse uma hipotensão postural? É isso. Aí levanta e dá tontura. Levanta, não consegue nem ficar deitado nem levantado, que é a desautonomia, esse é o mais grave. Entendeu? Perdeu totalmente o controle do corpo, não tem mais. Esse é grave com relação à extensão da endotelite? Da endotelite, sim. Seria o estágio... mas é o pior. É o dano maior, mas não é em estágio. Não necessariamente ele teve, antes disso, os outros comprometimentos, né? Não. Infelizmente foi para... pessoa que tem um ou outro, e às vezes tem pessoas que têm tudo. Tem todos os comprometimentos, né? E até aí... você tem um score que o Dorival Risse, ele propaga bastante. É um score que a pessoa entra, faz esse score para ver se tem ou não o após-Covid. É bem legal. Se você tem uma soma lá maior que 12,
tem. São perguntas, né? Tipo um questionário. Isso. Questionário que você vai respondendo e cada resposta tem uma pontuação. Isso em adulto. Agora, em criança, o diagnóstico é mais clínico. E laboratorial, algumas coisas específicas, que nem no hemograma, você tem que ter um olhar diferente para o hemograma da criança. Então, por exemplo, aqui eu não tinha dedímero no começo. Certo. Então, no COVID agudo, se você não tem anemia e não tem alteração de ferro e ferritina, o RDW aumentado é sinal que você está fazendo alteração plaquetária e que você tem que provavelmente vai ter que fazer, que nem na cepa lá na gama, a gente já sabia que quando estava um RDW maior que 16, a gente já tinha que usar o anticoagulante. Porque o RDW, ele é um produto de degradação da fibrina, então ele às vezes ele dá alterado antes até do dedímero. Certo. O ideal é um que chama SCDL40, só que o SCDL40 é caríssimo. Só que sabe qual que a gente tem que pode refletir o SCDL40? O IgE, que é um exame que tem em tudo quanto é lugar. O IgE é fácil de fazer. O IgE você correlaciona com o índice MEB. O que é o índice MEB? É uma soma de 3 células que tem lá dentro do hemograma, que é o monócito, o eosinófilo e o basófilo. Eles têm que dar menor que 9. Quando você tem uma soma maior que 9 e um IgE alto, você tem endotelite. E esses são conhecimentos fundamentais, porque o IgE sempre foi só relacionado à alergia, né? Alergia. A hiperreatividade, né? Alérgica. Aí o IgE aumentado, à custa de eosinófilo, você também tem que pensar em parasitose. Você tem que, exato. Né? Se for basófilo, eosinófilo, aí alergias alimentares. Se for monócito, é desbiose. E se tiver o índice MEB normal com IgE aumentado e o paciente com muitos sintomas, esse paciente tem uma endotelite grave. Entendeu? Então, esse paciente talvez teria que anticoagular. E aí eu vou falar aqui com os nossos ouvintes um pouquinho, você que está aí nos ouvindo. Sim, agora você traduz, né, Maria Lúcia? Eu vou falar o seguinte, você que está nos ouvindo aí pode ficar desesperado com tanto nome, com tanta informação, né? Mas, em linhas gerais, o que a gente quer te alertar, e se você é colega, é médico também, abrir essa nova visão de que nós estamos, isso é incontestável, vivendo uma nova era, que é a era pós-Covid, recheada de sintomas, recheada de alterações orgânicas, desde as mais leves até as mais graves, e que precisam ser identificadas, diagnosticadas e, felizmente, tratadas, né? O que a gente não quer é que elas sejam confundidas com coisas banais, não é, Valéria? Sim. A gente lembrar, Maria Lúcia, que os tratados, 90%, a gente consegue melhorar muito. Só vai ter aqueles 10% que são os refratários, que são os mais graves, Exato. Né? E aí a gente tem até um exame que chama IncEL-DX, Sei. E ele consegue detectar quais são as interleucinas, citocinas que estão aumentadas, e de acordo com isso, o que esperar do paciente. É um exame que a gente tem no Brasil, mas ele vai para fora, ele vai para os Estados Unidos. E ele é uma coisa que o Guile, né? O Guile trouxe para o Brasil, está batalhando para a gente conseguir trazer esse exame, que ajudaria muito. Isso. E aí você tem falado, e a gente fala sempre nisso, e você já falou diversas vezes, vamos detalhar esse assunto para os nossos ouvintes, que é a disbiose, né? Sabe, sim, Valéria, que eu lido com esse tema de intestino, às vezes eu acho até que os meus ouvintes cansam de tanto que eu falo intestino, sabe? A vida toda, né? Desde que Knaip já falava, então acho que tem mais de 40 anos que eu tenho meu foco voltado para intestino. E eu gosto de comparar o intestino, Valéria, veja se você concorda comigo, eu acho que fica fácil da gente entender, dos nossos ouvintes entender o que é essa disbiose, por que ela compromete tanto o organismo.
eu comparo com um coador de café. O intestino com aquele coador de café antigo lá de pano. Então, qual que é a lógica do coador? Você põe o pó, põe a água e você não quer que o pó passe para a xícara. Você quer que passe a água com o aroma, né? Com os óleos essenciais ali do sabor e do cheiro do café. Agora, se você furar o coador, vai passar o pó. O que vai acontecer? Quando você tomar o café, você rejeita. Você não quer aquele café. Então, é exatamente o que ocorre com o organismo. O intestino, ele tem que ser um coador fechado para passar somente partículas minúsculas que têm utilidade para o organismo. Quando ele aumenta a permeabilidade, passam as macromoléculas, passam toxinas, passam substâncias grandes. O sistema imune rejeita e aí gera todo um quadro inflamatório, né? Então, a disbiose, ela já... eu acho que é o mal da humanidade, é a disbiose, e aí que eu foco muito na limpeza intestinal, porque o acúmulo gradativo de fezes, ele forma uma barreira na parede intestinal que inflama a parede intestinal pelo depósito de fezes contínuo. Eu comparo muito o intestino com uma casa, eu falo, você limpa a casa todo dia, e mesmo assim tem o dia da faxina. E por acaso no dia da faxina não sai sujeira nenhuma, já que você limpa todo dia? Sai e muita. É ou não é, Valéria? É verdade. Então, o intestino é igual, são 10 metros de intestino, todo enroladinho para caber dentro do abdômen. Então, são dobrinhas minúsculas e vão ficando resíduos acumulados ali nessas dobrinhas, dia após dia, de tal maneira que, além dele funcionar bem todos os dias, é necessário uma limpeza periódica. Sabe que, não sei se você conhece, acho que sim, o hidrocólon, né, é um equipamento que ele surgiu na Espanha. Sim. E ele tem a função de fazer essa limpeza. E quando a gente observa esse processo, ele chega numa fase de sair placas negras do intestino, que é aquela cronicamente depositada. Então, isso por si só já gera toxina, né? Lógico, é um material orgânico em decomposição. Esse material orgânico inflama a parede, causa desbiose. Se além disso vem no sentido contrário o vírus, né? A proteína spike, agredindo pela endotelite, agredindo a parede do intestino e alterando a permeabilidade, aí eu falo que é a fome com a vontade de comer. Né? O intestino já estava inflamado por conta de maus hábitos alimentares, por conta de mau funcionamento intestinal. Aí tem mais essa endotelite que inflama mais ainda. Por isso, Valéria, que no fim, você sabe, eu sou mais ali do assistencialismo, e às vezes você acaba simplificando a coisa quando você não tem tanto recurso. Então eu falo assim, uma casa bem arrumada, não importa se vai ventar, se vai chover, se vai até ter um terremoto, ela está firme, né? Então às vezes você investe no organismo aparentemente às cegas, porque você não tem todos os recursos, mas naquilo que você desintoxica ele, nutre as células. Ao desintoxicar, você está atuando no sistema digestivo, que é o básico. Alcaliniza, equilibra a temperatura, você cria uma defesa tão consistente que você já está protegido, né? Então, eu vou muito por essa linha, assim, da base, ao pé no chão, né? Não é? Você saúde, não doença. É isso. Exato. É reequilibrar, né? Agora, a beleza dessas pesquisas todas foi detalhar onde é que ocorrem essas alterações e o papel, aí nós estamos falando da pandemia, do vírus e da proteína spike nessa avalanche de alterações e nessa inflamação perene, né? É uma inflamação perene. Se a gente não fizer nada para desinflamar o organismo,
a gente está em maus lençóis. E aí começa no estilo de vida, não é, Valéria? Então, às vezes, a gente fala para as mães, né? Sobre e lembrando, né, Maria Lúcia, que o intestino é o nosso cérebro da imunidade. Exatamente. E aí, a alteração comportamental, você falou, eu tenho visto demais esses 3 clusters que você citou, é o que eu vejo no meu dia a dia. Crianças com alteração comportamental, que você fala assim, não é possível que, de repente, nos últimos 3 anos, aumentou tanto o diagnóstico e a incidência de distúrbios de comportamento, né? Algo está acontecendo no planeta. E agora as pesquisas estão mostrando essa alteração. O intestino é onde ocorre a maior secreção de serotonina. Então, ele todo inflamado, com desbiose, diminui a serotonina, você vai ter alteração de humor, né? Aí o quadro de ansiedade, de depressão, de desatenção. Aprendizado, né? Do aprendizado. Da atenção. E é o que a gente vê no adulto, logicamente, mas o que nos surpreende é ver esses sintomas em criança, não é? É o que você falou do infarto. A gente fica assim, desesperado de ver alterações graves nessa faixa etária que não era para ter nenhuma. E aí o que eu vejo, Valéria, não sei se você concorda com esse termo que eu vou usar, um envelhecimento precoce. Hoje a gente pega um raio-x de criança, e ele tem alterações que a gente só via no raio-x de adulto, né? Porque às vezes a gente pegava um raio-x de adulto e falava, não, tem alguma coisa. Não tem não, a raio-x de adulto é assim mesmo, né? Com aqueles infiltrados e tal. Hoje é difícil você ver um raio-x de tórax de criança limpinho. Verdade. Então, o que aconteceu, o que esse terremoto, esse tsunami Covid provocou? Uma aceleração do desgaste orgânico, um envelhecimento precoce, né? Então, você sabe que eu tenho aquele livro Idade Biológica, né? Ele foi lá de 2000, então a gente tem mais de 23 anos aí. Na época, eu e a doutora Eliana fizemos a pesquisa justamente para ver quais os fatores aceleram esse desgaste do organismo, aceleram o envelhecimento, que nós chamamos de aceleradores do tempo, ou quais os hábitos, costumes e recursos podem retardar esse envelhecimento, né? E aí você mudar a sua idade biológica. Se isso sempre foi importante, agora é vital. Então, essa linha de entendimento e essas pesquisas que você está sempre extremamente atualizada, todas elas, né? Você é uma fonte de conhecimento para nós todos. Isso agora é vital, né? Antes, a gente poderia até achar, é opcional. Tem gente que quer, tem gente que não quer. Agora não, é questão de vida ou morte. É vital você entender que o organismo precisa ser reequilibrado, né? E os recursos estão aí, graças às pesquisas de todos vocês. Então, vai desde os recursos básicos, que, como eu disse lá, que Knaip já falava 200 anos atrás, a Charan há 140 anos, esses recursos mais, assim, genéricos, vamos dizer, até recursos pontuais, que você tem um domínio fabuloso, e que nós vamos ter oportunidade de falar sobre isso. Eu acho que nossos ouvintes vão gostar muito de saber que existe uma solução, não é? Não é aquele desespero de você falar, nossa, agora nós estamos ferrados, não tem mais o que fazer. Não. A ciência, felizmente, né, desenvolveu, ciência feita por iluminados, né? Porque, infelizmente, a ciência tem 2 viés aí, né? Tem a ciência que nega isso. Isso eu sempre enfrentei. Como eu estou nessa área há 30 anos. A ideologia, né? Deixar falar mais alto do que você salvar vidas. E né? a gente que busca, que tem essa... Desde o básico, você fala contra a febre interna. Quantas vezes já riram de mim quando eu falei de febre interna, né? É falta até de lógica. E uma vez eu fui numa mesa redonda, Valéria, na Escola Paulista de Medicina, e tinha várias especialidades. Ali eu estava ali defendendo a chamada, na época, medicina natural. E aí, num dado momento da mesa redonda,
entrou um médico já mais idoso e ele falou assim: eu não acredito na medicina natural. Até porque a medicina tradicional, acadêmica, ela cura tudo. Então, para que eu vou perder tempo com a medicina natural se a medicina acadêmica cura tudo? Então, você vê uma limitação de visão, né? O conceito de curar é um conceito... Cura ou só, como se diz, põe a peneira, né, em cima. Né? Quer dizer, o diabético vai ser sempre diabético, o alérgico sempre alérgico. Eu bato muito na questão do alérgico, porque eu falo, alergia não é doença, alergia é sintoma, né? Ela não é uma doença. Eu tenho aquela minha... Alergia nunca mais, seu livro. Então, eu tenho aquele meu conceito do processo de instalação de doença, né? Que vai desde o patamar de máximo equilíbrio, que infelizmente nenhum de nós. O segundo, que é o patamar da fase silenciosa, que já tem alteração, mas não tem sintoma. O terceiro, que é a fase dos sinais de alerta, onde eu incluo a alergia, eu incluo as dores crônicas, a oscilação, hipertensão também. E o último estágio, que aí sim é a doença, que eu chamo de o buraco das doenças, né? Então, e aí, vários sintomas, vários sinais de alerta dentro da medicina acadêmica, eles já são tratados como doenças, né? Então, isso... E aí você fica tratando sintoma. A insônia, a depressão, a ansiedade, as alergias e tal. E quando a pessoa já tem uma doença de fato, que eu falo que a doença é o estágio final de um desequilíbrio orgânico, quando a agressão virou lesão. Ele teve uma lesão, a pessoa está lá doente. Mesmo assim, eu já tive pacientes com doença de Crohn gravíssima, com necrose de segmentos enormes do intestino, com artrite reumatoide deformante, que são doenças consideradas autoimunes, crônica, degenerativa e incurável, né? Com reversão total, né? Comprovadamente com exames. Então, até quem supostamente já está no buraco tem o que fazer. Isso é uma tranquilização para quem está nos ouvindo, que a gente tem que explicar o estrago que o Covid está fazendo, e também não podemos deixar de falar aqui os inoculantes também, porque eles têm a proteína spike, né? Eles têm a proteína, então está injetando a proteína spike no organismo, que embora a gente tem que falar dessa alteração de uma maneira indiscriminada, exato. Que a gente sabe que algumas pessoas jamais poderiam ter sido inoculadas. Bem lembrado, Valéria, isso é importantíssimo. Às vezes genéticas, né, que está até lá na bula do inoculante, que não pode, né, e as pessoas estão negligenciando isso. Ou então, por exemplo, pessoas que tomam uma dose, está com o dedímero com endotelite, vai lá, toma a segunda, infartou, acabou. Por quê? Porque não poderia ter tomado. Então, assim, eu questiono muito isso, a maneira que está sendo feita, né? É uma maneira negligente, porque você teria que ver quem pode, quem não pode, e se a pessoa que tomou, será que essa pessoa que tomou, ela não está inflamada? Aí, se ela está lá inflamada e você vai lá e faz a inoculação, você condenou essa pessoa. Desencadeia um processo mais inflamatório ainda, né? Exatamente. Pior. Exatamente. E aí, Valéria, como que é que aquele que não pode, qual é o exame, o que ele tem de alterado, que ele teria uma contraindicação formal a tomar o inoculante? Então, uma das alterações é a alteração do MTHFR, né? Uma alteração de um dos genes. Isso é genético. Que pode causar tromboembolismo, né? E tá lá, na bula, que não pode. E também pessoas que estão inflamadas ou na vigência da infecção, que é outra coisa que eu questiono. Tem muita gente que está com Covid e vai lá e toma. Não pode, é contraindicação, né? De tomar na vigência da doença. Se não tiver recurso, que esse MTHFR, ele é um exame caro, Maria Lúcia. Pode colher o dedímero, que é um exame bem mais em conta. Que é um parâmetro, né? Se você tiver um dedímero alterado, você não pode fazer inoculação.
né? E não está sendo visto nada disso, né? Vai lá, faz a inoculação, tudo igual para todo mundo, cada um, tem que ser individualizado, né? Então, e hoje, uma coisa que eu questiono muito. E hoje a gente vai ter que acordar para que é uma nova era. Uma coisa que me ocorreu essa semana foi com relação às cirurgias, porque a cirurgia, ela desencadeia um processo inflamatório. Então, se você vai lá, põe na mesa de cirurgia um paciente já mega inflamado, a chance de ter é a hora que ocorre as intercorrências, né? Que nós vimos, eu mesmo cheguei a presenciar pacientes naquela primeira fase do Covid, né? Que a gente também não sabia nada, complicações até fatais de pós-operatório, apendicite que complicou e a pessoa até foi a óbito. Porque era apendicite com a endotelite. A endotelite levou a apendicite e as pessoas não investigavam a endotelite. E não era nem um apendicite. A gente pegava crianças abrindo quadro de cetoacidose diabética por endotelite. Então, não adianta tratar só o diabetes se você não tratar a endotelite. A endotelite. Entendeu? Exatamente. E agora a gente tem muitos cirurgiões plásticos, Maria Lúcia, com essa preocupação que você está falando. Isso é maravilhoso. E tem até cursos, né? São a parte de... são cirurgiões que estão se especializando nessa parte. Então, eu conversei mesmo com o pai de uma criança que eu atendi, ele falou assim, Valéria, eu não faço mais nenhuma cirurgia plástica sem pedir prova inflamatória. Maravilha, isso é fantástico. E você sabe que eu vivenciei uma pessoa próxima ao meu convívio que teve uma reação na época, não tinha esse conhecimento que já tem hoje, ela fez um lifting, né, uma cirurgia plástica, lifting facial, e teve uma neurite, eu vou definir como neurite facial, dores lancinantes. E no começo nós pensamos que era algo ligado à cirurgia propriamente dita, a técnica da cirurgia, né? Alguma lesão de nervos faciais, e foi uma neurite, e na sequência abriram lesões cutâneas, feridas, tudo num pós-operatório. Aí, ela com certeza, ela tinha tido Covid anterior, mas depois, como ela precisava fazer uma viagem internacional, teve que fazer o RT-PCR, e ele positivou por 6 meses. Então, quer dizer, estava totalmente contraindicado esse procedimento cirúrgico, né? Sim. Isso trouxe um desgaste, assim, violento. E ainda bem que tem cirurgiões, mas isso tem que ser disseminado. Eu acho que essa nossa conversa, inclusive, tem esse... E o que você faz, você, felizmente, sempre é convidada para falar sobre esse tema, é importante para alertar colegas que não estão nesse meio, e às vezes eles ficam distantes dessas informações, né? Eles têm o foco deles ali na especialidade, é tanta coisa, né? Esse é um assunto tão vasto, o assunto saúde, ele é muito vasto, e a pessoa perde o que está acontecendo na época atual, né? E gera complicações desnecessariamente, porque não fez a avaliação precoce. Valéria, eu acho que foi assim, uma delícia te receber aqui. Eu acho que esclareceu muita coisa. O tema que a gente escolheu é uma nova era, foi bem escolhido, bem adequado, porque a gente vive uma nova era. Eu vou querer que você volte a todas as vezes que você quiser, para mim vai ser um prazer e para quem está nos ouvindo também, mas uma volta breve para a gente dar sequência nesse assunto, falando sobre o que existe de recursos para a gente reverter essa endotelite, esse processo inflamatório, recompor o organismo num estado de maior equilíbrio, para que ele não só se saia melhor numa futura contaminação, tomara que não, né? Mas para reverter os estragos que já foram feitos nesse pós-Covid. Podemos combinar dessa maneira? Vai ser um prazer, é uma honra estar aqui com você, Maria Lúcia. Que maravilha. Para mim foi uma aula hoje. Igualmente, para nós todos, eu que o diga. Então a gente se vê em breve. A oportunidade, viu? Imagina, você é sempre bem-vinda. Beijo. E aí, você que está nos assistindo, que está me acompanhando aí, a doutora Valéria,
você ficou, foi surpresa para você? Porque quando eu atendo, eu falo para os pais das crianças que eu atendo, gente, nós estamos numa nova era, nós temos que entender essa nova era, né? Porque às vezes as pessoas chegam e falam assim, não, isso quando chega com tosse, quando chega com quadro gripal, fala, não, isso é dele mesmo, isso ele tem já, e nem valoriza mais as tosses, já até acostumou. Eu falo que às vezes a gente tem que tirar água de pedra para fazer o familiar ouvir a tosse, enxergar o sintoma, porque a criança já veio nessa fase, ele acha que aquilo é da criança, é normal, e não é. Então, esse é o objetivo desses encontros, e essa aula que a doutora Valéria Caselli nos deu é importantíssima, e você vai poder reencontrar com ela mais vezes para abastecer a sua vida com conhecimentos vitais numa época difícil como a gente está vivendo agora, do pós-Covid. Nos acompanhe sempre aqui, porque é o que eu sempre digo, quem tem saúde tem tudo.